Olá, boa noite. Vamos começar a live de hoje. Acabamos a nossa semana do aleitamento materno, mas continuamos no mês do agosto dourado. E hoje vai ser uma alegria enorme receber a doutora Denise Leles, que é uma pessoa muito engajada no aleitamento materno, no desenvolvimento infantil de forma geral. Oi, Kátia, querida, seja muito bem-vinda. Estou feliz de estar aqui hoje, poder fazer essa live com a doutora Denise, onde a gente vai falar sobre questões muito importantes. A gente tem que pensar no aleitamento materno de uma forma mais complexa do que a gente tem pensado ultimamente. Tentar ver onde a gente tem que crescer, onde a gente precisa estar trabalhando para conseguir socorrer as pessoas que a gente escuta falando que não conseguiram amamentar. E essas pessoas não são poucas, gente. Ó, a doutora Denise chegando aí. Tudo bem, querida? Eu já vou chamá-la. Doutora Denise Leles está chegando para conversar com a gente nessa noite de terça-feira. Ah, Oi! que linda! Tudo Tudo bem, querida? bem? Tudo, e você, Rose? Tudo bem. Muito feliz por essa noite poder estar aqui com você. Eu Um também, monte muito de feliz. gente querida entrando. Todo mundo ansioso por essa conversa, É isso né? Que a aí, gente vai bora lá. poder aí continuar promovendo esse aleitamento materno nesse mês que é o agosto dourado, né? Eu falo que a luta é contínua, né, doutora Denise? Sem Mas dúvida. agosto é um mês que as pessoas realmente param para refletir sobre isso. E eu acho que é Isso. muito legal a gente poder estar junto. Quero te agradecer imensamente por estar aqui. Sei Eu que que agradeço. você é Pode falar. ocupadíssima. Ah, a gente sempre é, né? Mas para o que importa, a gente arruma tempo, não é mesmo? Sim, eu acho que Obrigadíssima nesse. pelo convite. Eu agradeço, estou super honrada. Acho que nesse mês em especial você está sendo super requisitada. Então, me sinto muito honrada de você ter aceitado o convite. Eu agradeço muito. Eu que agradeço. É o mês que eu acho que eu vou fazer mais live na vida, esse agosto. Eu aceito assim os convites muito de bom grado e com muita honra, porque tá todo mundo pela mesma causa, né? Então a gente aumenta a nossa voz quando a gente encontra os nossos parceiros. E você, sem dúvida nenhuma, é uma parceira nesse assunto. Você pode falar muito mais do que eu dessa dificuldade. Eu acho que a gente vai se complementar muito hoje aqui. Vai ser muito legal. Obrigada mesmo pelo convite, uma honra. Que bom, fico muito contente. A doutora Denise, eu acho que ela é maravilhosa, a maioria das pessoas conhecem, mas mesmo assim eu faço questão de dizer que é uma pediatra voltada para o desenvolvimento infantil, muito engajada, de uma forma muito complexa, né, doutora Denise? Tem Sim. um podcast espetacular, que é o Primordial, que eu virei assim, meus caminhos para Obrigada. o consultório, para os atendimentos, todos são ouvindo seu podcast. Que legal, muito legal. É. Para mim é uma honra, é um projeto que já estava super nos meus planos. Ele ia ser o filho do meu livro e no fim ele virou o pai do meu livro, porque ele veio antes do livro, mas nada mais é do que o que está compilado já todas essas ideias que eu venho juntando nos últimos anos e tem bastante gente se encontrando e vendo sentido. Então, para mim, nossa, só de você citar o podcast eu já fico super feliz. Ah, que Obrigada. coisa boa. Eu acho que o podcast hoje em dia, ele tem uma viabilidade muito boa, porque a gente tem que se deslocar. E a gente poder escutar isso durante o trânsito é sensacional, né? É Porque verdade, fica tudo tão mais leve, a sem gente dúvida. poder ir escutando e a gente vai vibrando com a sua fala.
Então, a sua fala ilumina muitas questões, né, doutora Denise? Eu acho que isso é muito importante. E doutora Denise tem um trabalho na Universidade de São Paulo, que é a USP, né? Você vai contar um pouquinho, doutora Denise? Eu fiz faculdade em Rio Preto, mas todo o resto da minha história é lá no HC de São Paulo. Hoje eu faço parte da Liga de Obesidade Infantil do HC. A minha ação lá é essa, né? Mas eu trabalhei muitos anos como assistente lá, eu trabalhei no PS muitos anos. E eu estava lembrando hoje depois do seu convite, eu estava lembrando hoje que às vezes eu entrava no conforto médico do pronto-socorro e as pessoas paravam de falar quando eu entrava. Parava, Denise chegou, para de falar. Uau! Porque eu era uma grande defensora das mães, eu não deixava ninguém falar mal de mãe, entendeu? E Maravilha! depois que eu tive os meus, eu fiquei pior ainda, nossa, não conseguia ouvir uma crítica materna, eu sempre chamava para o outro lado. Então, eu estava lembrando muito disso hoje, especificamente, pensando na minha história, que por estar no PS, não era o meu papel principal promover saúde, né? Depois que eu saí de lá, que eu acho que eu me encontrei muito mais, mas eu sempre tive essa característica. Hoje eu estou na Liga de Obesidade Infantil, faço várias coisas outras, dou muita aula, tenho os meus cursos, estou super envolvida com ensino, tenho bastante tempo de experiência com ensino, e ensino médico, né? E curto pra caramba, e acho que a minha bandeira principal é falar com o pediatra mesmo, pra gente, eu brinco, causar menos danos. Eu acho que a gente precisa conversar mais entre as equipes, né? Aprender com vocês, que é pra gente encaminhar de um jeito mais sábio, né? Mais, eu diria, com menos danos mesmo, os nossos pacientes. A gente tem que ser um pouco de cada um desses especialistas. A gente não basta saber encaminhar, a gente precisa adquirir um pouco de cada um, que é para a gente entender melhor e encaminhar com mais sabedoria mesmo. Exatamente. Sua fala é linda. Eu gostaria de fazer 10 lives com você, doutora Denise. Bora, a gente está no ano da live. Alguém colocou aí o ano das lives. Pois é, porque na realidade, assim, são tantos temas que você fala que me encantam e eu gostaria de trazer, iluminar mesmo para muitas pessoas que estão sempre aqui junto com a gente, acompanhando, crescendo junto. Eu acho que isso que você fala, desse diálogo entre os pediatras, eu luto Sim, pelo diálogo entre os fonoaudiólogos, né? exatamente. E esse Exato. discurso interdisciplinar que eu acho que pode acrescentar tanto, especificamente nesse nosso assunto, que é a questão da amamentação. E, na realidade, eu te convidei pensando num objetivo, mas daí a gente foi modificando conforme a gente foi conversando. E eu fiquei muito feliz pelas nossas modificações, porque nessa semana que passou, doutora Denise, uma coisa que me tocou profundamente, que sempre me tocou, porque as mães que eu recebo no consultório com dificuldades na amamentação, elas normalmente chegam devastadas, né? Ou estão machucadas, com aquele mamilo ferido, ou já tiveram um percurso assim muito difícil. E você me falou um dia no telefone, você falou, Rose, eu não vejo mãe que não queira amamentar. E é real isso, eu percebo isso. Mas a questão é como a gente viabilizar isso, né? Então você coloca, eu tenho acompanhado suas lives, então assim, eu queria falar das qualidades, dos benefícios do leite materno, das questões que você aponta brilhantemente, que são as questões da epigenética, né? Com certeza. Mas, por outro lado, eu acredito que essas questões que você tem trazido sobre as mães que não conseguem amamentar e o que pode ser feito a partir disso, né? Eu vi vários posts de mulheres que não conseguiram amamentar e se sentem muito entristecidas nessa semana das campanhas. E eu comecei a pensar, o que a gente está fazendo nessas campanhas que a gente não está acolhendo essas pessoas? Sim, exatamente. Que bom! Amém! Porque, olha,
eu fiz uma live, né, semana passada com a Maíra, e ela tocou nesse assunto e eu trouxe para ela uma história minha com outros pediatras, que eu sempre tive muita certeza do que a gente tem que fazer, Rose. Só que eu não encontrava muito apoio, porque a gente tem uma formação muito técnica e muito patologizante e prescritiva. Isso não é uma crítica no sentido, os médicos são ruins. Não, é uma formação. A gente é formado para diagnosticar a doença, para prescrever, para resolver a doença de um jeito técnico, né? E aí a gente se depara com desafios que são os mais, eu diria, com o período mais importante da promoção de saúde que existe, que é a infância. Né? Hoje eu falei no podcast, você deve ter ouvido, não existe nenhuma intervenção pediátrica mais efetiva no que diz respeito à promoção de saúde do que olhar para a gestação e fazer mudança, proporcionar mudança de estilo de vida dos pais, principalmente da mulher. Não tem nada mais efetivo do que isso, não tem nada mais efetivo do que ajudar esses pais e não atrapalhar esses pais na criação de uma criança, né? Você quer começar por esse tema das mães que não amamentam? Você quer começar pelo quê? Você falou um monte de A coisa. gente pode começar por aí, que vai ser Então, maravilhoso. então vamos embora. Então, você citou, né? Você falou que gosta, né, do tema epigenética. A gente nunca soube tanto sobre a plasticidade do nosso material genético. A gente sabe que conhecer o genoma desde a década de 90, conhecer o genoma não foi suficiente para mudar a medicina. A gente achava que isso ia acontecer. Eu estava na faculdade na época, no final da década de 90, e eu ouvia muito isso. O futuro da medicina é a genética. Inclusive, eu vi no consultório esses dias de uma representante de laboratório que foi falar de testes genéticos e ela falou, doutora, o futuro da medicina é a genética, você precisa saber genética. Falou desse jeito Dunning-Kruger que eles falam, né? Como se a gente não soubesse nada. Eu falei, amiga, deixa eu te explicar. Essa é uma frase da década de 90. O futuro da medicina é a epigenética. A gente tem conhecimento do nosso material genético, a gente conhece o genoma humano, só que a gente não conhece o movimento exato que o genoma humano é capaz de fazer para se adaptar ao ambiente em que ele está inserido, né? Então, o que acontece? Esse conhecimento da epigenética gerou um interesse muito grande na infância. A infância é o conceito da prevenção primordial, que eu tanto amo essa palavra, é justamente esse. A gente, na prevenção primária, a gente chega antes da doença. Na prevenção primordial, a gente chega antes da alteração epigenética. Você não deixa com que o material genético sofra danos e deixa essa pessoa em condição de suscetível a uma doença. Então, é mais nobre, é mais efetivo e mais, né, sei lá, modificador do futuro do que a prevenção primária. Mas a gente só consegue fazer prevenção primordial na infância. Você muda o seu material genético o resto da vida, mas ele é plástico demais, ele é adaptável demais, em especial no período intrauterino e até os 2 anos de idade, que é justamente quando está esse período crítico que a gente está falando da amamentação, né? Então, sim, o leite materno faz parte de toda essa programação metabólica que o bebê vai sofrer. O leite materno participa disso como o fator mais importante eu diria, como um alimento individualizado, personalizado. Não existe nada mais personalizado para dar para o bebê do que o leite da própria mãe. E é interessante que eu faço aulas, né, para os meus alunos, dou curso. Esse semestre vai ter um monte de curso aí para quem tem interesse. No curso de introdução alimentar, eu começo com a história da introdução alimentar e eu falo um pouco sobre o que se fazia no século I depois de Cristo, né, da Era Comum, no século II, no século X. E, Rose, a gente sempre atrapalhou, cara. A gente sempre atrapalhou, meu. É histórico o negócio. A gente sempre meteu a mão ali no aleitamento. Houve uma época, nos séculos iniciais da Era Comum, a gente falava que colostro era um veneno.
Os médicos falavam isso. Colostro é um veneno, a criança não pode ir para o peito da mãe de jeito nenhum nos primeiros dias, porque aquele leite lá não pode dar. Então, o que eles faziam? Davam leite de outros animais, davam mel. Mel era um negócio que até o século X, foram 1000 anos dando mel para a criança depois que ela nascer, que eles nasciam. 1000 anos. E a mortalidade infantil era 50%. 50%. A gente literalmente, né, tirava o leite materno da vida das crianças para piorar a vida delas, né? Então, depois vieram os adventos aí dos substitutos do leite materno, que apesar da gente não achar que é a melhor opção, que sim, a melhor opção é o peito, graças a Deus hoje a gente tem substitutos do leite materno, porque a mortalidade infantil era muito grande. No primeiro episódio do Primordial eu falo isso, a gente melhorou muito, nós nunca estivemos tão bem, né? A gente precisa olhar para isso com gratidão para as conquistas que vieram até aqui. Não dá para falar que não está bom, porque já foi muito pior. Mas ainda dá para a gente melhorar muito e olhar para esse alimento personalizado que é o leite materno é um grande começo. Então tem uma autora que eu até cito, ela tem um TED Talk que chama O que nós não sabemos sobre o leite materno, e ela fala que o leite materno é como se o corpo da mãe se liquefizesse para alimentar o filho, de tão personalizado que ele é. Então não tem como a gente imitar, mimetizar o leite materno, tá? Tem como reduzir danos de não dar o leite materno, mas não tem como a gente imitar, tá? Então acho que a maior, e eu acho que ok a gente reconhecer isso. É o que eu falo também para as mães que não amamentam. A gente não vai mudar as coisas porque você não amamentou. A gente vai fazer o melhor aqui para você também dar o seu melhor para o seu filho. E ok, aqui amamentou, aqui não amamentou, aqui tem babá, aqui tem escola, aqui tem rede de apoio, aqui não tem, aqui tem pai junto, aqui não tem. E assim a gente vai, né? É muito mais, o assunto é muito maior do que só o que a gente está dando para a criança mamar, né? Mas só para encerrar essa parte, para te dar a outra pergunta, você falou assim, tem muitas, nessa semana a gente magoa muitas pessoas, porque a gente posta todo mundo amamentando, e aí é uma postagem por dia para 30 dias, e é o bebê mamando de todo quanto é canto. A gente não faz isso só com a amamentação. A gente faz isso com tudo. Essa comparação, essa cobrança de desempenho não é só para a amamentação, é para tudo na maternidade, e isso já vem acontecendo há muitos anos. Um outro vídeo que eu mostro muito para os meus alunos é o vídeo do concurso do bebê robusto, da década de 50, tá? Que aconteceu aqui em São Paulo, que acontecia frequentemente, e as famílias eram convidadas para os seus filhos participarem de um concurso de saúde. E uma das coisas que era cobrada das mães era o panículo adiposo, que nada mais é do que a gordura do bebê, que hoje a gente sabe que está longe de ser saúde, ser muito gordinho, né? Mas naquela época ganhava prêmio o bebê muito gordinho. Logo, isso anteontem do ponto de vista histórico, Rose, porque 50 anos atrás é anteontem. A gente não está nem falando de evolução, de adaptação, a gente está falando de anteontem. Anteontem, as nossas avós, as avós dos nossos filhos, participavam de um concurso que o bebê estivesse mais gordinho. E lógico, quem estava no peito provavelmente não ganhava, porque não era o bebê mais gordinho. Quem ganhava? Quem estava na fórmula, quem estava na mamadeira. E assim foi se criando essa cultura de que o leite materno é fraco e que a fórmula era melhor. E isso é muito presente ainda no Nordeste do Brasil, é extremamente frequente isso acontecer, porque o bebê tem que ser muito gordinho. Eu recebo mensagem de pediatras de lá. Então, é uma questão cultural que a gente, na nossa geração, está fazendo um trabalho de formiguinha para mudar. E a gente está conseguindo, estamos conseguindo. Um que a gente conseguiu, tá tudo certo. Já ajuda. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Então, a gente está falando de uma história de muitos anos. Na verdade, se a gente for considerar que a gente interfere no aleitamento materno desde o século I, pelo menos registradamente, a gente já fez muito mais estrago do que a gente faz hoje. Tá? Você falou assim, você falou que as mães querem amamentar. Na verdade, tem um estudo
bem grande, com 12 mil mulheres, que a população, uma boa parte é a população brasileira. Elas, 97% das gestantes queriam amamentar, consideravam que a amamentação era a melhor forma de alimentar o bebê. E 40% dessas mulheres, 40, que é muito, o maior medo delas em relação à maternidade era não conseguir amamentar. Uau! Né? Então, quando a gente incentiva, a gente tem que olhar para todo mundo que a gente está falando. Quando você coloca na sua timeline o seu sucesso com a sua amamentação, é um grande recado. É legal você dividir, mas isso não muda o comportamento. Isso não promove a amamentação. Isso está falando para a mãe, eu consegui, só isso. Não está falando mais nada, tá? E para algumas mães, elas leem, mas eu não consegui, eu não fui capaz, né? Quando eu falo isso, e eu falo que eu fui mal interpretada, que teve um pediatra que me interpretou super mal e ficou bravo comigo, falando que existia um limite da empatia, que a empatia tinha um limite, que eu não podia falar isso, porque eu falava isso, né, gente? Isso não vai incentivar o aleitamento. Desculpa, eu não concordo. Né, se você quer fazer uma ação, a ação tem que ser uma ação que torne o aleitamento possível e não que cobre a mãe de amamentar. Porque isso ela já sabe. 97% quer. É difícil uma mãe não querer amamentar, não quero deliberadamente, né? Sim, é raro. É difícil, é mais raro, né? Até acontece, ok, mas é raro. Não é aí, isso não incentiva, né? Quando a gente se posta, né? Quando a gente mostra o desempenho de outras pessoas, a gente não está incentivando exatamente, a gente está causando comparação, tá? Então aí eu fui super mal interpretada e a pessoa fez uma pergunta para mim que na época eu não tinha resposta, que é qual é o limite da empatia? A empatia tem um limite. Se você for muito empática, você está passando do limite e você não está incentivando. E aí fui eu atrás da minha resposta sobre qual é o limite da empatia. Depois de meses, depois de conversas com psicólogos, com trocas de ideia e muito estudo, eu cheguei à conclusão de que o limite da empatia existe e ele está na gente. Nós somos o limite da empatia. Você tem todo o direito de ter uma opinião diferente e não atuar assim, né? Esse é o seu limite. O meu limite é, eu não vou fazer isso porque, na minha opinião, eu não acho que isso acolhe, que isso coloca a pessoa no lugar da outra que não está conseguindo e que precisa de apoio. É isso, eu acho que a nossa comunicação tem que servir para todos. Todos os bebês merecem mães tranquilas, merecem mães bem, felizes na maternidade, sabendo que estão dando o seu melhor. Isso também leva à alteração epigenética, o estresse materno. Claro, né? Sem sombra de dúvida. Isso é valioso, né? Essa relação é muito mais preciosa, né, doutora Denise? É Sem dúvida. É. Então, essa mesma autora que eu comentei no começo, que é a Kate Hind, ela fala que o leite materno, ele sofre alterações hormonais. Então, a gente sabe que aumenta a grelina, que é o hormônio que aumenta quando a gente está com fome, aumenta a insulina, aumenta a leptina, que é o hormônio que aumenta quando a gente está saciado. Isso tudo está presente no leite materno. E o cortisol, que é o hormônio do estresse, também. Então, quando a gente estressa a mãe, ao invés de apoiá-la, a gente não está melhorando a qualidade do aleitamento. A gente pode estar piorando, né? Então, existe um estresse envolvido nesse nosso apoio torto, quando a gente não faz ele direito, que, na verdade, você pode estar tornando o leite materno menos melhor do que ele é. Menos melhor, com mais cortisol. Tá? Exatamente. É interessante, tem um estudo, eu engato, tá, Rose? Qualquer coisa, eu fico super tranquila de ser interrompida, super. Eu tô adorando. Eu tô mega acostumada. Tem uma amiga minha... O pessoal tá gostando também. Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, qualquer coisa aí, você me chama, tá? Você me chama atenção. Tem uma amiga minha que me convidou para dar uma aula de 20 minutos. E ela falou para mim, eu vou te convidar para você fazer uma coisa que você é incapaz de fazer, que é falar pouco.
E aí ela falou, e ela me ameaçou, se você passar do tempo, a gente vai te derrubar e vai entrar outro no seu lugar. Eu falei, a ameaça tá feita, mas eu vou engatando uma ideia na outra e as coisas vão ficando. Tranquilo, vamos indo. E você é super responsiva, né? Você fica sorrindo com essa sua voz de fono, deliciosa, e sorrindo e fazendo assim para mim. Eu vou ficar aqui até meia-noite. Desse Mas é jeito. porque tem tudo a ver com o que você está falando. Eu acho que a gente está em sintonia e acho que está todo mundo curtindo escutar. Bom, eu falei do estresse, do cortisol, que o cortisol aumenta no leite materno. Eu queria citar um estudo aqui que eu não consegui citar na última live, que é a capacidade que o cortisol tem de fazer alteração epigenética. A gente já sabe disso. Então, o que eles fizeram? Fizeram um estudo com mães deprimidas, depressão pós-parto, bebês de 4 meses, tá? Então, eles tentaram detectar alterações epigenéticas causadas pelo aumento do cortisol em mães deprimidas. Só que tinha mãe que era pouco deprimida e tinha mãe que tinha depressão maior, que era muito deprimida, tá? E eles correlacionaram o grau de depressão com uma coisa que nem sempre é relacionada à depressão, que é a capacidade responsiva da mãe. Então, tem mãe que está deprimida, mas que é responsiva. Sim. E tem mãe que está, às vezes não está deprimida, mas que é pouco responsiva. Responsividade é isso que você está fazendo comigo, sabe? Sim. No caso das mães, a responsividade é reconhecer a demanda do bebê, é atender o bebê, é o apego. Eles fizeram 4 critérios de responsividade e o colo também fazia parte dele. Tá. Eles conseguiram correlacionar, concluir o seguinte: a responsividade da mãe anulava o efeito da depressão no que diz respeito ao estresse que o bebê estava passando. Então, o bebê passava estresse quando ele tinha uma mãe deprimida e não responsiva. Esse era o estresse do bebê. Quando o bebê tinha uma mãe deprimida, às vezes com depressão maior, mas responsiva, por algum motivo ela conseguia se conectar com o bebê, esse bebê não estava acontecendo nada, para ele estava tudo bem. Não existia essa alteração epigenética causada pelo aumento do cortisol que existia nos outros bebês. Eu citei esse estudo porque... E o que isso tem a ver com a amamentação? Absolutamente tudo. O nosso foco, Rose, não pode ser a amamentação. O nosso foco tem que ser o todo. Tem que ser a mãe, a maternidade, a família nova. E isso é que vai levar, é um dos motivos, é uma das coisas que vai levar ao sucesso da amamentação. Se informação mudasse comportamento, a gente não estaria vivendo uma epidemia de dificuldade alimentar, de obesidade, de depressão, de alteração de sedentarismo, tá? A gente não estaria vivendo epidemias comportamentais do jeito que a gente está vivendo. A gente nunca teve tanta informação e a gente nunca teve doenças causadas até por essa informação, por esse excesso de informação, como é a ansiedade, por exemplo, hoje, né? Então, quando a gente fala, a gente até conversou um pouco, né, nos bastidores, e você fala assim, a maioria das campanhas de amamentação se direciona às mães. 97% das gestantes querem amamentar. A gente não tem que se direcionar às mães. A gente tem que se direcionar aos motivos pelos quais elas não estão amamentando. Então, as mães, 2 meses antes, 3 meses antes delas voltarem a trabalhar, elas estão sofrendo com isso. Sim. Por que a gente não fala com a empresa ao invés de falar com a mãe? Por que a gente não fala com os pais, com os homens, né? Também, que graças a Deus estão cada vez mais cientes do que está acontecendo. Exato, né? Tem N exemplos no consultório dessa possibilidade dessa rede de apoio, né? Mas quando a gente se direciona à mãe para falar de amamentação, a gente está errando. As mães estão a fim de amamentar, cada vez mais. A gente tem que falar com o entorno. É o entorno que está impedindo que as mães amamentem. Você até tinha perguntado para mim, a gente está com 40% de amamentação mais ou menos no Brasil, né? Foi esse dado que você me deu. Porque isso já acontece há alguns anos. Por que não aumenta? Não aumenta, um dos motivos por causa da gente, que a gente não sabe apoiar. Profissional de saúde, principalmente os profissionais de saúde que lidam com o binômio mãe-bebê.
tá? Sim. Nós, no geral, não sabemos. Pode falar. Nesse sentido, doutora Denise, que eu acho que a informação entre essa rede profissional pode fazer muita diferença, né? Exato. Porque eu concordo plenamente com você. Eu acho que as mães, de uma certa forma, a grande maioria já tem muita vontade disso. Mas o Uhum. que eu fiquei me perguntando muito nesses dias foi onde as campanhas estão falhando? Quais Uhum. as redes que estão falhas aí? Né? Porque, na realidade, Sim. saiu essa semana os novos dados do Enan e a gente teve Uhum. um pequeno aumento aí da taxa Opa! Uhum. adesão, é. A gente foi para Maravilha. 50% de forma Nossa! global no Brasil. É um ganho, Maravilha. né? Maravilhoso. Nossa. Mas É temos um... diferenças regionais. Então, isso que você Uhum. citou, por exemplo, do Nordeste, é a menor taxa. Uhum. É, Né? tem a ver com as questões culturais que a gente estava falando Sim, aqui no começo, né? sim. Então, quando eu penso nas questões culturais, especialmente na questão dos pediatras, porque eu tenho pediatras maravilhosos ao meu lado. É uma rede, assim, que eu tenho maior orgulho. E muitas colegas falam, mas Rose, como que você tem essa rede? Eu falo, foram anos de construção, Sim, né? Anos de exato. muita construção. Um liga para o outro e fala de um paciente e fala do outro. Então é uma rede que se formou que hoje sabe como que a fono, por exemplo, pode ajudar, pode intervir, Uhum. pode socorrer uma amamentação, né? Então eu Exato. queria escutar você falar um pouquinho disso entre essas questões específicas para o pediatra, que você Uhum. falou para mim, você me chamou da tríade, né? Isso. Eu Eu adorei acho, você gostou? Isso foi hoje de manhã, demais. né? É, Hoje de manhã, oba, é hoje a nossa live. Eu sempre acordo animada quando tem live. eu Muito também. bem. Então, Rose, eu acho assim, o pediatra, eu tenho lutado fortemente nessa busca por uma formação mais global, né? Mais heterogênea do pediatra. A gente realmente tem uma chance super valiosa na mão que a gente não está usando, né? Eu sempre falo isso, já fui mal interpretada também, mas já consegui me comunicar melhor. Nem todo mundo vai ter uma fono por perto. Então a gente precisa saber um pouco de fono, precisa saber aprender com vocês, né? Que foi isso que eu fui fazer nos últimos anos. Eu fui um pouco em cada canto procurar buscar um pouco dessas competências para Uhum, poder aplicar de uma forma mais multiprofissional, mesmo transdisciplinar, né? Eu uhum, gosto muito dessa palavra transdisciplinar, porque eu acho que representa exatamente o que eu quero passar, que é a gente tem que ser um pouco de cada, a gente tem que se transformar, às vezes, em outros profissionais. Você não precisa ser psicóloga para fazer um apoio psicológico para o seu paciente, ser rede de apoio, ouvir sem julgamento. E você não precisa ser psicóloga para isso. Mas a gente é vítima, Rose. Nós, pediatras, somos vítimas de duas coisas. Primeiro, a nossa formação, que precisa ser enviesada para a doença, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente mudou muito a nossa atuação nos últimos anos e a gente não consegue ter essa formação tão ampla quanto a gente poderia. Estamos aos poucos fazendo isso, mas ainda é muito devagar, tá? E o outro motivo pelo qual eu acho que a gente sofre muito é que a gente recebe muita informação enviesada, infelizmente, tá? Nós somos vítimas do marketing. Isso é fato. Eu recebo dentro do meu consultório, te contei com detalhes, aqui não vai dar para ser com detalhes, porque é muito ir para cima, mas você sabe do que eu estou falando. Recebi no meu consultório um material, me pediram para avaliar este material cientificamente, eu olhei e falei, amiga, desculpa, isso aqui é uma ação de marketing. Eu não tenho competência técnica para avaliar uma ação de marketing. Isso é fora da realidade. Isso que você está me mostrando não é real, na minha opinião, né? Então, é esse pensamento crítico que eu acho que pode ajudar muito a pediatria. Graças a Deus isso tem acontecido mais. Eu tenho visto pediatras mais jovens muito mais críticos, muito mais
Ah, beleza, é isso, mas eu sei que aqui tem um viés. Eu estou recebendo essa informação, mas eu sei que aqui tem um viés. Deixa eu ouvir você aqui que vai me falar de um jeito diferente. Ou Uhum. vai atrás do mesmo autor fora da ação de marketing, porque cada um está no seu quadrado, não tem problema nenhum vender. Cada um está no seu quadrado, desde que você tenha pensamento crítico para ouvir os dois lados e formar a sua opinião, Uhum. tá? Então a gente está falando de um país em que preciso tomar cuidado, que eu começo a falar com muita paixão, aí eu falo demais. Mas assim, a gente está falando de um país, respira, em que a gente tem materiais oficiais cuja segunda página é um agradecimento à indústria, tá? Que patrocinou. Então a gente precisa questionar isso. Esse eu acho que é um grande ponto que pode nos ajudar a promover mais a amamentação, tá? A gente, eu lembro quando eu era convidada para esse tipo de evento, eu falava, mas por que não fazer uma aula sobre como promover o aleitamento materno, como fazer dar certo? Fazer essa live aqui. E por que a gente tem que falar da molécula que você está vendendo no seu leite e a gente não pode ajudar os pediatras a incentivarem mais a amamentação? Por Aham. que a gente não pode falar disso? E nunca ninguém aceitou a minha proposta, né? Nunca deu certo e sempre fica essa briga de qual é o melhor substituto para o leite materno. E, na verdade, saber a composição das fórmulas infantis ao pé da letra e saber a diferença de cada uma é lindo, mas não promove a amamentação, tá? Não promove. É lindo você saber, você ter sua opinião embasada em ciência, maravilha, tecnologia. Acho tudo de bom. Acho que tem que acontecer, que tem que continuar, mas não promove a amamentação. O que promove a amamentação não está sendo dito para gente. E é sobre essa tríade que eu quero falar aqui, tá? Eu até fiz um roteirinho para mim, para não esquecer, tá? Deixa eu Que consultar ele legal, aqui. que linda! Vamos ser presenteadas. É, então assim, o que a gente poderia fazer então, né? Eu acho, nós profissionais de saúde que estamos frente ao futuro da humanidade, cuidando do futuro, você sabe que eu levo isso a sério. Primeiro, a gente precisa sim de conhecimento técnico, tá? Técnico. A gente precisa saber a composição do leite materno, a gente precisa saber a pega do bebê, as dificuldades de pega, os tipos de bico, o que fazer com a mama para preparar, o que não fazer. E aí eu quero até citar aqui o material mais rico que existe nesse momento, que é o Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras até 2 anos, né? Ele fala muito de amamentação de um jeito muito prático, muito fácil, muito interessante, tá? Isso para pediatra é um material muito fácil de encontrar e disponível, tá? É do Ministério Então, da Saúde, né? isso, do Ministério da Saúde. O guia que é o filho do Guia Alimentar Brasileiro. Eu falo que é o filho do Guia Alimentar, que é para crianças menores de 2 anos, que foi sensacional esse material, eu acho ele ótimo e ele fala muito de amamentação. Então a gente precisa desse conhecimento técnico, mas este conhecimento técnico tá ok, a gente está sabendo ele na nossa formação. E a gente acaba tendo muita aula sobre isso no pós também, porque a gente tem esse interesse, as pessoas têm esse interesse que a gente ouça sobre a composição, porque isso ajuda a vender a fórmula infantil. Então a gente acaba ouvindo muito sobre a composição do leite materno. A segunda parte da tríade tem um pouco a ver com a visão primordial do meu podcast, com o episódio Visão Primordial, é o autocuidado do profissional, tá? Olhe para si mesmo antes de fazer qualquer coisa com o outro. Porque se você tá de saco cheio, exausto, não gosta de fazer isso, esse assunto, delega. Pede Uhum. para outra pessoa fazer. Sabe, tem alguém para te apoiar, chama uma enfermeira, chama uma fono, tenha um parceiro, não tem problema nenhum, gente. Nenhum. Você não vai ser menos pediatra porque você não gosta de falar de amamentação. Mas se você não gosta, não fale, porque você vai atrapalhar, tá? Em relação a conhecimento técnico e autocuidado também, existe essa coisa do como avaliar o momento de entrar com fórmula, que acaba sendo uma decisão do pediatra. Porque a gente acaba focando no peso, no ganho de peso por dia e não sei o quê. Só que sem você estar em cima da criança, você vai acabar entrando com fórmula antes da hora, tá? Uhum. Antes de você realmente ter tentado, tá?
Então, esse conhecimento técnico não passa só pela amamentação em si, pela mamada em si, o ato da mãe amamentar, mas também pela avaliação do bebê, porque a gente fica com muito medo de comer bola e tal. E aí, que história que eu gosto de contar aqui? Eu atendi na minha vida pediátrica, eu tenho 20 anos de formado, faço ano que vem 20 anos de formado. Eu atendi na minha vida 2 crianças encontradas na rua, 3 para ser mais exata. Uma veio com a placenta e 2 vieram no lixo, na caixa de sapato. E eu nunca vou esquecer, porque são coisas muito marcantes, né? Mas uma delas me ensinou que eles são fortes, sabe? Que a gente precisa esperar um pouco. A gente não precisa sair fazendo mil atitudes, né? A gente não precisa ir complementar no primeiro dia e morrer de medo. A gente sobreviveu a muitas. Nós evoluímos na falta, né? Nós evoluímos na dificuldade, a gente evoluiu na fome. O nosso organismo está adaptado para isso. A gente pode tomar um pouco mais de conta, né? Esperar um pouco, acolher um pouco mais ao invés de sair complementando, tá? Então essa bebê, eu nunca esqueço, era uma menina, eu tinha acabado de ter meu filho, tinha acabado de voltar a atender, e chega o guarda, um guarda no consultório, no PS, doutora, eu falei, aqui não é cirurgia não, aqui é a pediatria, porque os policiais sempre viam com BO, né? Com gente machucada e tal. E aí ele fez assim e era uma criança. E ele chorando, que ele era pai, aquela menininha estava totalmente calma, gelada, porque estava frio. E aí eu lembro que eu fiquei desesperada, eu estava de plantão como médica responsável ali, né? Não era residente mais. E eu lembro que eu liguei para o meu colega neonatologista que estava no andar de cima. Eu falei, o que que eu faço? Ele falou, dá colo e leite. Só isso. Né? Tô E arrepiada. aí, a nenê mamou, matou a mamadeira e tudo bem, era o melhor para ela naquele momento. Claro. Mas o que ela me ensinou? Calma, dá para a gente esperar. Eles são fortes, né? Você tem que ter muita segurança. Tem pediatra que está começando, que está falando, depois acontece isso, acontece aquilo. Mas conforme você vai ganhando experiência, você vai, e sendo disponível, você vai entendendo que eles são fortes e que dá para você esperar um pouco, tá? E aí, esse pouco é bem específico, cabe uma live só sobre isso, quando indicar a fórmula infantil, que não é o nosso objetivo hoje, né? Não. Mas então eu falei de dois pilares do nosso como incentivar a amamentação, como fazer dar certo. Pediatras, conhecimento técnico. Segundo, autocuidado, olhe para si mesmo. Se você não gostar, delegue. Isso serve para obesidade também. Pelo amor de Deus, você não gosta de atender a criança com excesso de peso. Se você julga, delegue, porque senão você vai causar dano, tá? Muito dano. Muito bem. E o nossa terceira pilar pode falar. Deixa eu acrescentar só uma coisinha que a gente já vai costurando. Exato, bora. Doutora Denise, tem um ano 2018, aquela coleção da pediatria, eu escrevi um capítulo de pneumologia pediátrica. Que legal. E lá foi muito legal, porque foi uma pneumopediatra daqui de Campinas, que a gente tem um trabalho muito próximo, especialmente para o aleitamento, no pró-aleitamento, e ela me convidou para escrever um capítulo sobre quando indicar. Né? Eu fiz um protocolo, quando indicar o trabalho do fono. Quando indicar o fono, perfeito. Então a gente fez junto uma coisa que na hora que o bebê não está ganhando peso, para o pediatra, antes de indicar a fórmula, ele poder reconhecer, olhar e ver se tem uma disfunção oral, porque tem algumas pequenas, foram só 10 perguntas nesse protocolo que a gente colocou, para ele olhar se tem uma disfunção oral e se aquela situação precisa de um trabalho pontual ou não. E isso tem dado um resultado muito legal, muito bom. Maravilhoso. Você podia postar as perguntas depois no Stories e me marcar, que aí a gente reposta. Isso é super importante.
E é isso que eu falo de conhecimento técnico. Isso é conhecimento técnico, né? Sim. Competência técnica que a gente tem que aprender com uma equipe multi. Uhum. Agora me fala, se a gente, pediatra, não tem contato com essas perguntas, a gente vai indicar fórmula antes, Sim, certo? Então, exato. por isso vocês precisam falar com a gente, entendeu? É, Por isso isso que a fono mesmo. é tão importante. É. Hoje tem as consultoras de amamentação que também super ajudam, né? Eu Uhum. falo que independe do tipo de profissional, do tipo de formação. No fim, é a comunicação que vai ser Isso. importante. Eu já tive paciente que passou com consultora de amamentação, que a mãe chegou chorando e falando: ela falou que a minha mama é desinteressante, que a minha sucção é débil, que a sucção do bebê é débil. Uau. Meu, vamos rever esse vocabulário, né? Você não Ai, fala meu isso para uma Deus. puérpera. Então, gente, você não incentiva a amamentação sem conhecer puerpério. Sim. As fases do luto. Você sem conhecer a autoeficácia parental, sensação de autoeficácia, de o Uhum. pai e a mãe ouvirem que está dando certo, isso desenvolve a sensação de autoeficácia e isso melhora as coisas. Então, Uhum. saber falar é importante. O Fundamental. vocabulário faz toda a diferença. Mas, enfim, o último pilar da nossa como fazer dar certo são as soft skills, são as competências não técnicas, que é aquilo que a gente não aprende na faculdade nem a pau, né? Uhum. Empatia, por exemplo. Empatia é um negócio que dá para aprender? Dá para aprender. Eu citei na outra live que eu fiz o vídeo curtinho que até a Audrey, que eu não sei se ela está aqui agora, Audrey, se você tiver, fala oi. Ela postou no Instagram dela, que é o videozinho da Brené Brown. A Brené Brown é uma autora que fala muito de vulnerabilidade e coragem. Ela escreveu esse livro, né? Vulnerabilidade e coragem. Ah, quando eu mostro a minha vulnerabilidade, olha a Audrey aí. Audrey, é no seu Instagram que está o vídeo. Audrey, eu não sei falar o sobrenome dela. Rebulho. Pronto. Então, quando ela fala isso, né? Quando você mostra a sua vulnerabilidade, você chama mais ajuda. Existe Uhum. um limite nisso, mas ok. Para quem você confia mais, a sua rede de apoio, você deve mostrar vulnerabilidade. Mas antes disso, ela falava de empatia. E ela mostra, ilustra de um jeito muito legal. Tem um vídeo também da Cleveland Clinic que fala muito de empatia, que é muito legal, que também eu cito lá no Primordial. São as pessoas andando pelo hospital e aparece um balãozinho sobre o que ela está pensando. E aí, mesmo as pessoas que estão com aquele porte de estarem fortes, estão passando por um super problema, e aquelas que poderiam estar com problema estão pensando nas férias, né? Então, tipo, você precisa ficar na sua antes de sair julgando as pessoas, Sim, né? sim. Porque o julgador é o último a saber, o julgador, ele perde a informação. A gente não conta as coisas para quem julga, certo? Então, assim, eu conto no consultório, nas minhas aulas também a história da vaca preta. Uma mãe que contou para mim na gestação que ela comia uma vaca preta depois do almoço durante a gestação, que era a coca, que não podia ser zero, com 3 bolas de sorvete, né? O que um médico fala numa situação dessa? Arregala o olho, nossa, que absurdo, você precisa hoje parar de fazer isso. E aí eu brinco que eu falo que eu fiquei plena, eu continuei e falei, nossa, então, também adoro doce. Você valida, também gosto de um doce depois do almoço. Vamos pensar em diminuir uma bola de sorvete, que talvez a gente encontre a saciedade com uma bola a menos? E aí, aos poucos, você vai diminuindo até que a pessoa entende em algum momento de que talvez ela nem precise daquilo, que um Uhum. comportamento leva a outro, né? Uhum. Que isso é um efeito conhecido, as coisas se linkam e a gente para de raciocinar e faz por hábito, faz porque está ali, né? E o vídeo da Brené Brown, ela compara a empatia com uma pessoa que está dentro do buraco. Então, se tem alguém dentro do buraco, tem 3 tipos de reação, né, que ela generaliza, que as pessoas podem ter. Um buraco mesmo, um buraco na terra. Imagina um buraco, a pessoa lá dentro do buraco. E aí ela fala que tem o apático, que é o cara que vai passar pela pessoa no buraco e vai falar problema seu. Esse aí não sente nada, né? Tem Sim. o simpático, que normalmente é o que a gente é.
que ele vai lá no pé do buraco, lá vai deitar, nossa, coitado de você, você está dentro do buraco. Poxa, tá difícil aí? Você quer um sanduíche? Você quer uma água? Você está precisando de alguma coisa? Mas você está fora do buraco. O empático vai entrar no buraco para ver como é que você tá, para te ajudar. Ele vai entrar no buraco, tá? E aí significa, é a metáfora que ela faz de colocar-se no lugar do outro. Estar com o outro de verdade, né? Rose, nem sempre a gente consegue fazer isso. Não. Nem sempre isso é possível, tá? E é aí que está o limite da empatia. Se você não consegue, você não está sendo empático. E se você não está sendo, você pode atrapalhar. Talvez seja melhor delegar. É aí que está o segredo, né? Então, a empatia faz parte dessas soft skills. Comunicação faz parte, como conversar. O ser apoio de verdade, estar disponível. Ver o paciente dia sim, dia não no consultório é mais efetivo, óbvio, do que você ver uma vez e depois no mês que vem você vê de novo. A amamentação já foi pro saco aí, né? Sim. Você pode deixar... Eu faço muito isso, dia sim, dia não, a cada 2 dias, a cada 3 dias, quando a coisa não está indo bem, quando a amamentação ainda está engrenando. O 5º dia de vida do bebê é um dia super fatídico, assim, que normalmente é quando eles vão no consultório. Eles têm alta no 3º, eles vão no 5º. Ninguém está ganhando peso com 5 dias, gente. O cara nem saiu do útero ainda, tá? O objetivo é diminuir a perda de peso no 5º dia, não é ganhar peso no 5º dia, né? Claro que existe um limite de perda e você vai ver tudo isso e como tá, mas se parou de perder, já tá bom. Vê daqui 2 dias. Pode ser que dê tudo certo, fica disponível, fica ali. Não complementa ainda. Essa Né? família Então, tem tempo, né, doutora Denise? sim, exato. A mãe tá no pós-parto, é o que eu falo, você arranca um dente, você arranca um dente no dentista, o dentista fala assim, faz repouso hoje. Fica quietinho, não vai trabalhar, porque pode sangrar. Não vai na academia, não é isso? Aí você tem uma cesárea e qual é o repouso que a mãe faz? Nenhum. Né? Não existe nenhum descanso para esse ser humano, né? Só existe demanda. E ai de você se você reclamar que mãe você é, que absurdo, não estava preparada para ser mãe. N coisas que a gente ouve aí, né? Sim, exatamente. Então, Sempre se culpando. exato. Então, assim, ser apoio, estar disponível, pensar na empatia, na comunicação, são as soft skills que complementam esse recado que eu queria dar. Então, a tríade que eu falei é o conhecimento técnico, sim, as soft skills, que são a competência não técnica, e o autocuidado, o autoconhecimento do profissional. No meu podcast da Visão Primordial, um dos pilares da visão primordial é o profissional. E aí, no caso, não é só a pediatria, é todo mundo. Pensa nos professores hoje. Pensa. Se o cara vai dar a mesma resposta depois de 4 horas de aula online que ele daria numa aula presencial. Sim. Não vai dar. Esse cara precisa de mais descanso. Precisamos pensar nisso. Não está fácil, é difícil tela, é difícil. Então, é disso que eu estou falando. Todos os profissionais que atuam na infância precisam se reinventar, sim, né? Um conversar com o outro, porque a gente está todo mundo atuando pelo mesmo bem, pelo mesmo fim, só que de um jeito setorizado. Cada um faz uma coisa e querem o mesmo resultado. E às vezes a mensagem é até dicotômica, é até paradoxal. Um fala uma coisa, o outro vai lá e fala outra, e os dois querem o mesmo objetivo. Então, a escola é um negócio impressionante, né? A escola não conversa com a área de saúde, e a escola é o lugar onde a saúde pode ser construída de um jeito mais efetivo. Claro. O que a gente está falando no consultório pode ser aplicado na escola. E a escola não sabe o que a gente está falando. Não é comum essa conversa. Então, a gente precisa criar o congresso da infância. Sim, maravilhoso. Chamar todo mundo, entendeu? Porque a gente está todo mundo no mesmo barco e cada um está falando uma coisa. E fora, né, que eu falei lá atrás, a mídia, né, que tem um objetivo, às vezes, antagônico ao seu. Você não quer dar alimento hiperpalatável para a criança, mas existe um neuromarketing tentando fazer o contrário, com muito mais dinheiro que você.
Sim. entendeu? Sua live com a Lívia da Criança e Consumo foi bárbara. Eu me Muito apaixonei, legal. adorei. Bom, Muito eu e a importante. Lívia, a gente se encontrou no mundo, né? Porque é impressionante a sintonia ali. Muito Que legal, interessante. né? Muito bom. Muito Então, legal. suas ideias, suas colocações são preciosas. Tem milhares de pessoas falando aí que queriam uma pediatra igual a você. Opa, estou aqui, ó. Vamos mandar mensagem, a gente tá junto, tamo junto. E essas colocações que você coloca, e principalmente da criança como futuro, né? Exato, Porque isso é absolutamente real, é fato, né? verdade. E é tão óbvio, mas que tão poucas pessoas tratam isso como fato e como óbvio, né, doutora Denise? Então, eu Exato. acho que essa live aqui, nossa, eu tô assim, Rose, sabe o que levitando. eu acho? A gente vai perder o conteúdo, porque a gente está com 4 minutos para acabar. Não é Não, não melhor a vamos gente perder, não. encerrar? Pode ficar Senão a tranquila. gente perde. O Instagram derruba a gente, Eu sei. não Não, é? mas agora eu já vou te pedir, assim, Tá isso que eu bom. ia falar, que eu queria continuar aqui mais 3 horas com você, né? Mas nossa Delícia. hora está acabando. Então, eu queria te agradecer muito, né? E reforçar, eu acho que esse trabalho entre os pediatras, esse trabalho transdisciplinar que você colocou, esse trabalho entre as fonos, enfim, entre toda a sociedade em prol da infância é fundamental, né, doutora Denise? Sem dúvida. É, Estamos juntos. isso, Eu com estou emocionada certeza. aqui com as coisas que eu estou lendo, estou adorando. Não, Obrigada, tem gente, comentários muito. lindos, a gente não vai conseguir responder, mas queria agradecer imensamente a presença de todo mundo que está aí, né, que esteve aqui com a gente, vibrando, comentando o tempo todo. E agora você se despedir, querida. Obrigada, gente, muito. Pela Infância Primordial Podcast. Os pediatras que estão aí, temos 3 cursos, setembro, outubro, novembro, aí para melhorar e incrementar a pediatria ainda mais, tornar a pediatria mais maravilhosa ainda. Que legal, que bom. Obrigada. Obrigada, doutora Denise, por essa honra, por essa conversa deliciosa, Adorei inspiradora, também. né? Muito bom. Obrigada. Tá Vamos bom? repetir, né? Vamos Temos repetir. que repetir, tem tanto assunto que eu quero conversar. Bora, bora, conta comigo. Quanto Adorei mais eu te também. escuto, mais vontade eu tenho de trocar. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Você também, querida. Obrigada imensamente por todos que Beijo. participaram. Beijo, querida. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite.